também para não... Então, eu vou começar por agradecer esta iniciativa à Fundação Rui Cunha, o facto de ter trazido estes dois escritores que escrevem sobre Macau, e para mim é especialmente grato porque, como já devem ter percebido, o Miguel Real é um amigo de longa data e, portanto, é sempre um prazer, além de fazer a apresentação de escritores, apresentar também um amigo. E eu ia começar por dizer uma coisa que se calhar já se aperceberam, mas para mim o Miguel Real não é o Miguel Real, é o Luís Martins, que é o pseudónimo, portanto Miguel Real é o pseudónimo do Luís. E esse pseudónimo foi, se eu me enganar, corrijo-me, mas surgiu em 1987, creio eu, com a publicação de Carta de Sócrates a Alcibíades, seu vergonhoso amante. Portanto, está correto. Pronto. E desde aí, portanto, a carreira... Aliás, isto é uma tarefa um bocado difícil porque a publicação, o ritmo de publicação do Luís é tal e tão diversificado e em tantos planos que eu vou ter mesmo que ser muito sucinta. Aliás, essa informação está disponível em vários lugares, portanto não interessa muito aqui estar a ser exaustiva com isso, mas eu queria destacar que o Miguel Real escreve nas áreas da filosofia, portanto a formação de base dele é a filosofia e foi professor de filosofia durante muitos anos. Depois escreve romance, com uma tónica grande no romance histórico, ensaio, e destacaria da produção romanesca do Luís o ciclo do romance histórico, o ciclo do Brasil, tem A Voz da Terra, é um romance muito conhecido, e O Sal da Terra. Do ciclo oriental, O Feitiço da Índia e A Cidade do Fim, de que hoje iremos falar. Ele tem também produção na área da dramaturgia, em colaboração com a esposa, a Filomena Oliveira, que vimos ali ainda há bocadinho, e, portanto, tem encenado várias peças de escritores portugueses, nomeadamente de Saramago, e são peças especialmente interessantes porque também os cenários onde são feitos, como o Memorial do Convento, no Convento de Mafra, a Quinta da Regaleira, o Convento do Carmo, portanto, é também uma das facetas da obra do Miguel Real. Ele é um escritor muito premiado, tem prémios de relevação da Associação Portuguesa de Escritores, da Associação Internacional de Crítica Literária, do Círculo dos Leitores, do Prémio Fernando Namora, e este eu sei a data porque tive a oportunidade de assistir à entrega do prémio, foi em 2006, foi? Foi, não foi? E também o Grande Prémio de Teatro da Sociedade Portuguesa de Autores, portanto, na área da dramaturgia. Depois, para além do romance histórico, do ensaio e do teatro, há outro tipo de romance, mais genérico, mas sempre com um fio condutor, que é Portugal e figuras da vida portuguesa. E, portanto, tem O Último Minuto da Vida Desce, que é sobre Senope Cassis. Tem A Ministra, que é um romance interessante sobre a Ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues. Tem um que eu gostei imenso, que é O Último Europeu, que é uma espécie de romance de ficção científica, curiosamente. É uma distopia muito interessante, uma reflexão sobre a Europa e a civilização europeia. Tem o Cadáveres às Costas, que é um romance muito queirosiano também e muito interessante. Enfim, tem, como digo, uma vastíssima produção literária que
depois, se quiserem mais detalhes, poderão procurar, mas destes que eu destaquei, penso que são realmente romances emblemáticos e obras emblemáticas do Miguel Real. Na área da ética, tem 3 livros muito interessantes: A Teoria do Mal, Nova Teoria do Mal, creio eu, Nova Teoria da Felicidade e falha-me o último, é uma trilogia, é a Nova Teoria do Mal. Nova Teoria do Mal, Nova Teoria da Felicidade. E falha-me também de falhar. Eu também, olha, não me lembro. Pronto. Não faz mal, pronto. Ficamos a saber que é uma trilogia e que... Fica. Já está bom, Ana Paula. Muito obrigado. Não, mas ainda bastante. quer dizer mais 2 coisas. Espera, 3 coisas. Queria dizer que em 2018 houve um colóquio para celebrar os 40 anos de carreira do Miguel Real e foi um colóquio internacional com imensas figuras ligadas, obviamente, à cultura e às letras. Este colóquio foi realizado na Universidade da Beira Interior e teve depois vários eventos associados, como exposições e representações teatrais, etc. Portanto, foi uma justíssima homenagem ao Miguel Real e aos seus 40 anos de carreira. Descobri hoje que ele tinha sido comissário do Congresso Internacional sobre José Saramago e o Memorial do Convento, porque isto já é uma coisa mais recente, foi em 2019, e, portanto, comissário da Rota Literária do Memorial do Convento, se não me engano. E encontrei um texto que achei extremamente interessante do Onésimo Teotónio, que diz exatamente aquilo que nós, os amigos, costumamos dizer do Miguel Real. E, portanto, Luís, se não te importas, eu vou muito rapidamente, é um texto muito curtinho e que faz parte desse colóquio de homenagem ao Miguel Real e que diz o seguinte: os romanos diziam de um escritor latino, Varrão, que lera tanto que não se sabia como é que tinha tido tempo para escrever e que escrevera tanto que não se sabia como é que ele tinha tido tempo para ler. Eu tenho dito isto várias vezes sobre Miguel Real, sobre a imensa obra, é que ele lê mais do que ninguém e escreve mais do que ninguém, pelo menos que eu conheça. Ele tem uma enorme paixão nas suas leituras, que é entender Portugal. Ele olha para o passado de Portugal e procura entender o que fizemos de bom e quais foram as escolhas erradas. E a ideia dele a preocupação dele é voltar para o futuro e apontar aquilo que deve ser preservado no nosso passado, interpretarmos o passado e aquilo que deve ser eliminado. Mas há algo mais na figura de Miguel Real. É que se o nome dele, Miguel Real, é um pseudónimo, não é real, a pessoa dele é bem real. Ele encarna na sua praxis a figura do português ideal que ele aponta. É uma coisa que não é normal. Muita gente escreve e a vida das pessoas não corresponde àquilo que dizem. Há uma simbiose extraordinária entre aquilo que ele aponta e aquilo que ele é. E é por isso que o Miguel Real tem uma quantidade enorme de admiradores que o leem, procuram aprender com ele, procuram imitá-lo, e é por isso mesmo que o estimo muito. Eu sou simplesmente um deles. E eu adorei este texto, porque na verdade é o que nós costumamos dizer... Obrigada, Paulo. Não, o texto não é meu, mas sabes que é uma coisa que nós costumamos dizer de ti. Obrigado por teres escolhido para ler. Lê tanto, escreve tanto, tem uma produção tão vasta e é uma pessoa tão fantástica. Portanto, para além do escritor, é realmente uma pessoa extraordinária e um amigo muito generoso. Aliás, a generosidade é uma das características, eu acho, um dos traços mais fundamentais do Luís Miguel. Bom, passaria a uma breve apresentação do João Morgado, que esteve cá em 2017 no Rota das Letras. Talvez alguns dos presentes tenham tido a oportunidade de o ver. E, curiosamente, apercebi-me que há muitas coincidências no tipo de interesses entre estes dois escritores. O João Morgado é um poeta, romancista e investigador, portanto, também diversifica a sua obra em vários campos. Tem vários prémios em Portugal e no Brasil, nomeadamente no Brasil ele foi agraciado com a Gran Cruz de Mérito Cívico e Cultural com uma investigação que fez sobre o Pedro Álvares Cabral. Recebeu também o Troféu Cristo Redentor da Cultura Brasileira. Tal como o Miguel Real também se dedica ao romance histórico
e, portanto, tem o romance Vera Cruz sobre Pedro Álvares Cabral, e este romance deu depois origem a uma sinfonia, se não me engano, não foi? É verdade. Pronto. Depois tem Magalhães e a Ave do Paraíso, portanto, sobre a viagem de circunnavegação do Fernão de Magalhães. Eu também não estou a dizer todos, como é óbvio, estou a selecionar alguns. O romance biográfico Índias sobre o Vasco da Gama, e depois outros romances mais gerais, como o Diário dos Infiéis e o Diário dos Imperfeitos, que foram também adaptados para teatros. Portanto, mais uma coincidência entre os dois autores. E descobri que tem publicações na área, na área infantil-juvenil, portanto tem livros para crianças também sobre figuras históricas. E contos, pronto, aliás o que nos traz hoje aqui é este livro de contos, que recebeu o prémio da 13ª edição do Prémio Manuel da Fonseca. Outros prémios que o João Morgado tem também são muitos, vou só selecionar alguns. O Prémio Virgílio Ferreira, o Prémio Alçada Batista, o Prémio Nacional de Literature Alliance, o Prémio da Fundação Dr. Luís Rainha Correntes de Escrita, Prémio de Mérito Literário da Ordem Internacional de Carreira, o Prémio Ferreira de Castro, pronto, entre muitos outros. E, posto isto, eu passaria a palavra a ambos, porque é com eles que querem falar e são eles que querem ouvir, e por isso, se calhar, começava por pedir ao Miguel Real que nos falasse um bocadinho sobre a gênese do livro A Cidade do Fim, que sei que foi fruto de uma passagem aqui por Macau e depois do interesse que isso despertou em ti. Exatamente. Bem, obrigado, Ana Paula. Agradeço à Fundação, sobretudo à Ana Paula, de estar aqui presente, de a rever de novo, e ao Rui, que eu acho que está ali sentado. Se não me engano, está ali. Estar também com o João Morgado, que é também um bom amigo, e estamos sempre ausentes. Que ele está na Covilhã, eu estou em Sintra, mas vamos vendo nas coisas das letras. A cidade do Fim foi como é que é dizer, pertencia a um projeto que falhou, que da colónia, que é da ex-colónia, perdão, em que comecei a fazê-lo pelo Brasil e que fiz, salvo erro, 3 ou 4 romances sobre o Brasil, ia todos os anos ao Brasil, estava em sítios diferentes do Brasil, e olha, agora isso está a dar resultado, que esses livros estão a ser publicados no Brasil neste momento. Depois queria fazer um romance sobre a Guiné. Estive na Guiné também, até com comparante, e acabei por não fazê-lo. Queria fazer um romance sobre São Tomé e Príncipe e o horror que as crianças sofreram, as crianças judias, que foram cerca de 800 a 900, que foram retiradas aos pais em Lisboa em 1497 e foram enviadas. Foi tão horrível, senti-me tão mal, até cheguei a vomitar, o horror que essas crianças sentiram, que desisti desse projeto. E eis que veio o convite para participar no Festival Internacional de Macau, do Ricardo Pinto e da Ana Paula também, e fiquei encantado. Estive aí uma semana, um pouco mais de uma semana, fiquei absolutamente encantado com Macau, com a cidade de Macau. Do que a cidade, fomos a uma cidade ao lado, mas quer dizer, principalmente Macau. Comprei tudo o que era possível comprar sobre Macau, aí em Macau, e depois na delegação de Macau aqui em Lisboa, na Avenida 5 de Outubro, não sei se ainda existe, naquela altura existia e tinha praticamente todos. Li tudo o que era possível ler na biblioteca. Fim, saiu A Cidade do Fim. Portanto, é o último livro desse projeto que eu tinha pensado fazer e em que desisti.
É um romance normal, sem dúvida. É um romance que já vai na terceira ou quarta edição. As pessoas depois continuou com o Feitiço da Índia, portanto, depois fui para a Índia, uns 2 meses na Índia e também fiz o Feitiço da Índia. Quer dizer, a Cidade do Fim é o português. É aquela que, em 1999, se separa definitivamente de Portugal. Definitivamente não, há um período de transição, mas 1999 é entregue a uma administração chinesa. Em vez de fazer o tal romance por cada colónia, acabei por sintetizar tudo o que pensava justamente na Cidade do Fim. Fiquei maravilhado com a vida do Camilo Peçanha, fiquei maravilhado com a passagem depois foi para o Japão, como é que ele se chama agora? Venceslau de Moraes. Continuo a estudar simplesmente como curiosidade, quando estou cansado de ler tudo, leio o Venceslau de Moraes, os diários, as cartas, e até escrevi um texto para colóquio sobre ele. Acho que ele está bastante esquecido aqui em Portugal. Ele está enterrado no Japão e está um pouco esquecido. O Camilo Peçanha, a qualidade da poesia dele é tão grande, tão grande, tão grande, que é impossível esquecer. E, portanto, de 10 em 10 anos veio uma nova onda, Camilo Peçanha, e agora o livro do João Morgado talvez ressuscite novamente essa onda. Portanto, se eu, como crítico literário, tivesse que dar uma nota à Cidade do Fim, é uma nota mediana. Portanto, não é um super romance, também não é um fraco romance. Pronto, é um romance que se lê com algum fervor, mas não mais do que isso. Agora, achas que apresentaria ao João Morgado ou achas que já apresentaste? Não, eu agradeço que apresentes. Queria só dizer uma coisa que me esqueci e que é muito importante. O Miguel Real é crítico do Jornal de Letras há muitos anos e esqueci-me de dizer isso na tua apresentação. Pronto, e é um dado também, é um dado também relevante. Não, por favor, agradecia que apresentasse o João Morgado e os contos. Obrigado, então. O João Morgado começou a escrever, pelo menos publicamente, há 10 anos. Portanto, todos os romances que a Ana Paula disse foram escritos ao longo de 10 anos. E nesses 10 anos, como foi o Diário dos Infiéis, se não estou em erro, em 2010, foi o primeiro, exatamente, e depois o Diário dos Imperfeitos em 2012. Nestes 10 anos fez uma das obras mais literárias, mais consistentes entre os escritores portugueses. Só tem paralelo com um outro escritor, que também acho que já passou por Macau, que é o João Paulo Oliveira e Costa, que fez a mesma coisa do que ele. Que é justamente dedicar um ciclo de 4 ou 5 romances aos descobrimentos portugueses. Começa pelo Pedro Álvares Cabral, eu tenho aqui, por acaso, exatamente, é este, Vera Cruz, não sei se conseguem ver. Sim. Vera Cruz, está ao contrário, não está? Não, está bem. Está bem. Agora é que está ao contrário. Agora é que está ao contrário. Então, Vera Cruz, que é um dos melhores romances, que é um conterrâneo do João, também nasceu em Trancoso, quer dizer, ele é da Covilhã, mas fica lá perto, e que é uma biografia, por um lado, romanceada, por outro lado, uma das melhores sobre o Pedro Álvares Cabral. Depois passou para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é extremamente inovador, é Índias, estão a ver, Índias. O Vasco da Gama é extremamente inovador, porque é o primeiro romance
em que, português, claro, em que não há vergonha, não há vergonha de apresentar o Vasco da Gama aos olhos indianos como um pirata, um verdadeiro pirata, aliás, é uma espécie de cognome que ele tem na Índia, por causa da questão de arrasar Calicut e de outras histórias. O Vasco da Gama foi 3 vezes à Índia, como sabem. O romance retrata, sobretudo, as 2 primeiras viagens e não é laudatório. Não é laudatório. Mas também não crucifica o Vasco da Gama. Portanto, é qualquer coisa que a história desenhou, fez, concebeu e ele foi essa personagem que encarnou o encontro entre o Oriente e o Ocidente, encarnou talvez da pior maneira, encarnou através dos canhões de bronze e da submissão. Depois passou para, agora eu tenho os livros emprestados a um estudante de História, justamente, passou para este romance em Índias, passou para um livro sobre Camões, que é o livro do Império. Talvez seja, não, eu gosto mais de outra ainda. É um bom trata a publicação em 1572 dos Lusíadas. E nesse sentido, e responde à questão como foi possível editar o cristianismo, mas pondo os deuses gregos e romanos em conflito em torno da viagem de Vasco da Gama, que é o que os Lusíadas demonstram. O Império é muito bom, é mesmo bastante bom. É mesmo, eu disse que o Vera Cruz era bom, este é mesmo muito bom. Retrata um ambiente da corte em 1870, no tempo de Dom João III, no tempo de Dom João III, depois da morte dele e do tempo de Dom Sebastião, e de como foi possível um livro que enaltecendo o Império, enaltecendo a história de Portugal, não o coloca num horizonte propagandístico da religião cristã, como é que foi possível o Frei António Ferreira ter aceitado. Depois vem aquele livro que eu gostei mais, é o último, que é justamente Fernão de Magalhães e a Ave do Paraíso. É um livro absolutamente fabuloso. Se o mundo fosse justo, devia ter os prémios todos cá em Portugal. Se o mundo fosse justo, ele devia estar na 10ª edição, mas, enfim, pronto, o mundo não é justo, como nós sabemos todos, já com esta idade, e por isso o Fernão de Magalhães baseia-se nos relatos do Pigafetta, os relatos daquele historiador italiano que foi com ele, Pigafetta, António Pigafetta, exatamente. E é relativamente, embora ele não apareça, aparece com outro nome, é relativamente realista. E nós não imaginamos, só depois de eu ler este romance, é que eu passei a imaginar a dificuldade que houve em passar do Atlântico para o Índico. Desculpem, do Atlântico para o Pacífico. No chamado Estreito de Magalhães. A rede não está boa. João, se quiser, entretanto, como Sim. o Miguel está com problemas com a rede, se não se importa, toma agora a palavra, porque... Vou tomar a palavra. Sim. Bom, como já viram, o Miguel Real ou o Luís Martins é esta joia de pessoa que gosta de puxar pelos outros e partilhar o palco com os outros, e eu sou uma pessoa muito agradecida ao Luís, ao Miguel, porque realmente ele tem sido um bom amigo e que me tem apoiado muito nesta década de literatura. Como ele estava a falar, eu comecei com os romances O Diário dos Imperfeitos e O Diário dos Infiéis, que eram romances mais intimistas, mais contemporâneos, e depois, a determinada altura, necessitava de encontrar
uma outra área de escrita, porque a área da intimidade, os 2 primeiros livros falam da intimidade, dos casais, é uma literatura muito intimista, mas chega a uma altura que estamos sempre a falar do mesmo, embora seja um campo vasto, para quem escreve, aquilo chega a uma altura que se torna um pouco redutor, estamos à volta das mesmas palavras, dos mesmos sentimentos. E como eu tinha uma paixão pela história, iniciei o primeiro romance histórico, que foi o Vera Cruz, e depois, como disse o Miguel, seguiu-se o Índias, que na verdade era para ser só um romance, porque a minha ideia inicial era a guerra entre Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama, porque são os 2 rivais, são contemporâneos, e, portanto, era descrever a rivalidade entre eles. Portanto, o Vasco da Gama vai à Índia, volta, a viagem não corre tão bem quanto a história de Portugal nos diz, e a verdade é que ele foi afastado e vai Pedro Álvares Cabral, regressa, é afastado, vai outra vez Vasco da Gama, e esta rivalidade entre eles é que era o motivo do romance. Só que depois ficou um romance muito grande, as editoras detestam romances grandes, pediram-me para tirar 200 páginas, e eu disse, mais depressa escrevo outras 200 do que rasgo 200 já escritas. E então a opção foi dividir em dois romances, e em boa hora o fiz, por isso que foi importante, e depois para fechar a trilogia com o Magalhães, portanto, hoje é 26, amanhã, dia 27, faz 500 anos da sua morte. Amanhã. E é verdade que não há nenhuma cerimónia oficial para assinalar esta data, não há nenhum evento para assinalar esta data. Foi um herói português que foi ostracizado, talvez porque a sua última viagem e grande viagem foi ao serviço de Castela, mas na verdade ele foi um homem que toda a sua vida esteve ao serviço do Reino de Portugal e merecia ser relembrado 500 anos depois. E pronto, e é isso. Agora, falando de Macau, como lhes disse, eu estive aí em 2017 e foi para mim uma experiência muito interessante. Eu estive no Festival Literário e quero agradecer ao Ricardo Pinto e ao Hélder Beja a forma como o convite e a forma como me receberam. Foram dias muito, muito interessantes aí em Macau, porque todos nós temos na nossa mente aquele imaginário da cultura chinesa e quando cheguei aí vi-me mergulhado nesse imaginário e depois com a percepção daqueles mundos paralelos da cultura portuguesa e da cultura chinesa. Para quem vive no território, se calhar isso já é tudo uma mescla e já é tudo o mesmo, mas para quem vem de fora ainda se notam esses mundos paralelos, ainda percebemos onde é que está a cultura portuguesa e a chinesa e como se passa de um mundo para o outro. E para nós, obviamente que é fascinante. O poder estar, por exemplo, num almoço ou num jantar de comida tradicional portuguesa. Eu fui recebido aí por alguns amigos, o Gilberto Lopes e a Marta Pereira, que são jornalistas da TDM e que são aqui da Covilhã, amigos meus de há longo tempo. E também a Becas, que é professora na Escola Portuguesa de Macau, que me receberam nas suas casas, comi comida portuguesa, mas depois sai-se da porta para a rua e estamos num outro mundo em que tudo é diferente, a língua, a comida, a arquitetura, as pessoas, e eu acho que nós só podemos fazer saltos tão grandes de um mundo para o outro na ficção, nos filmes. Mas aí em Macau é possível. A gente atravessa uma porta e estamos noutro mundo. E realmente esta diferença, este saltar de um mundo para o outro, obviamente que desperta a criatividade de qualquer escritor. Por isso é que quem passa por aí tem sempre tendência para escrever qualquer coisa sobre Macau. E foi o que aconteceu comigo. Eu senti necessidade de escrever. Comecei por escrever pequenos contos que fui, enfim, acumulando na gaveta. E depois, só mais tarde, é que surgiu o projeto de escrever um livro, ou seja, compilar aqueles contos para um livro, e aí sim já escrevi de propósito para o livro mais 2, 3 contos, para dar corpo ao livro. E foi uma experiência, para mim, muito interessante, que me permitiu extravasar um pouco também em termos de criatividade. Eu sou um escritor
costumo dizer que sou um escritor plural. Há aqueles escritores que, lendo o primeiro livro e o último, são todos muito certinhos. Escrevem sobre os mesmos assuntos, com o mesmo estilo, com a mesma linguagem, são inconfundíveis. Mas, no meu caso, eu gosto muito de saltar. Escrevo crónicas, romances, poesia, novelas e escrevo sobre temas muito variados e para cada tema procuro uma linguagem própria, uma estrutura própria, um estilo próprio. E, portanto, tenho uma obra muito variada. Não sei se isso é bom, se isso é mau, mas é a minha maneira de sentir. Eu vou muito por impulsos, por estímulos. Portanto, estando em Macau, foi realmente um estímulo muito grande para entrar num mundo, num universo que era diferente do que já tinha escrito até aí, mas que me deu esse prazer extra de escrever sobre Macau. O livro será publicado em outubro e espero que esteja disponível aí em Macau em novembro e que o possam ler e que depois me possam dar o vosso feedback, porque obviamente escrevi sobre uma terra à distância e por isso pode trazer alguns erros, mas gostaria de ter o vosso feedback. Eu ia pedir ao Miguel Real, porque eu tive contato com este livro precisamente num e-mail que trocámos há uns tempos sobre outro assunto qualquer e o Miguel Real disse-me: olha, estou a ler um livro que me encantou. Ele fazia parte do júri que premiou, mas na altura, pronto, ainda não tinha sido premiado. Portanto, disse-me que tinha lido um livro que eu tinha encantado e que esperava que ganhasse o prémio. Portanto, agora pedia ao Miguel que umas breves palavras sobre o livro de contos do João Morgado. Sim, obrigado. Peço desculpa, há pouco isto foi-se abaixo. Mas olha, agora está muito melhor, porque vemos muito melhor. Ainda há bocadinho só víamos uma parte da cara, agora está muito melhor. Está bom assim, está bom. Excelente. Eu falei há pouco do Magalhães e Ave do Paraíso e tinha um estilo realista, totalmente realista e até histórico, digamos assim, pretendendo ser fiel à própria viagem do Fernão de Magalhães. O Contos de Macau, o que encanta é exatamente o contrário. Não deixando de ser menos fiel, mas é muito mais lírico. Digamos que o lirismo do Magalhães só aparece no princípio e no fim, justamente com a Ave do Paraíso, que eu não vou contar, depois podem ler e verão isso, enquanto que o Contos de Macau é um livro de contos, todos eles líricos. Um ou outro mais realista. Há um sobre as corridas do Grande Prémio de Macau, esse é o mais realista de todos. Há outro sobre os nomes, não sei dizer os nomes em chinês, portanto, mas eu digo já o nome. Não estou a encontrar esta versão que eu tenho, não tem índice, por isso estou à procura quase. Portanto, é um indivíduo que vem de Hong Kong e vai lutar pela vida, vai ter grandes problemas em Macau. Esse é o mais realista, digamos assim, esse e o do Grande Prémio de Macau, onde aparece o Grande Prémio de Macau. Diz? É a última curva. A última curva, exatamente. Eu estava aqui à procura que eu tenho o nome. Depois, todos os outros são contos absolutamente líricos, isto é, ele consegue transfigurar aquele sentimento de encanto por Macau quando aí esteve, um sentimento aprazível, um sentimento simpático, uma certa empatia pela civilização chinesa e civilização macaense, pode chamar civilização a Macau, e conseguiu transfigurar isso numa linguagem lírica, com quase cada princípio de parágrafo podia dar o princípio de um poema. Portanto, é um estilo totalmente diferente do romance histórico. Para o romance histórico,
comporta também o lirismo, mas não é dominado pelo lirismo. Talvez o maior exemplo de todos do lirismo é a vida do Camilo Peçanha. A vida não é a vida, não é biográfica, é o conto sobre o Camilo Peçanha, que é o último conto. Não me lembro agora o nome, mas é o último conto. Peçanha. Como? Peçanha, era como chamavam. Exatamente. Peçanha, o poeta e a concubina. É o último, não sei se no livro depois segue esta ordem, deve seguir com certeza, será o último. Também o Camões, em Patane, não é? Em Patane, aí no Monte Patane, com a Tiananmen, também são absolutamente líricos. Ora, eu até escrevi na apresentação aos meus colegas e que enviei para aí para um jornal que pediu para justificar a minha escolha por este livro, e eu desconhecia, nem imaginava que pudesse ser o João Morgado, porque o João Morgado não era um escritor lírico. Bem, o Diário dos Imperfeitos tem ali grandes partes de lirismo, mas não era. Eu identificava-o sempre com o romance histórico de caráter realista, e eu dizia assim: a Contos de Macau, na singeleza do seu título, portanto, guarda o que poderíamos designar por lirismo em estado puro, animado de uma prosa poética, diferencia este livro. Agora já quando enviei para o jornal, já falei nos romances históricos. Lirismo em estado puro, porque aqui detectamos sobre um realismo social que identifica e singulariza Macau, geografia, tradição histórica do século XX, grupos sociais diferenciados, sobretudo os portugueses e chineses, homens, mulheres, portanto, tudo isto faz o estofo, mas, digamos, Estamos a ouvir, Miguel. Estão a ouvir? Sim. E não sei, é por causa da serra, está-me sempre a suceder isto. Eu vou falar então, mesmo não estão a ouvir, não estão? Estamos muito bem. Então eu vou falar e depois tento melhorar a ligação. Uma prosa poética que valoriza mais os sentimentos que a racionalidade, mais o voo da imaginação que a descrição fotográfica da realidade, mais a heterodoxia e a rebeldia do que a hierarquia social. Este no Camões e no Camilo Peçanha vê-se isso muito bem, mas nos outros personagens também. E sem desprezar o elemento masculino, valoriza sobretudo os desejos e os anseios do elemento feminino. Um belo livro de contos. O livro Contos de Macau foi apresentado por um pseudónimo, tinha que ser, não é? Porque era um concurso, que se chamava Liang. E o primeiro conto logo, As Viúvas, é justamente logo no princípio, portanto, quando mais tarde forem a ler o livro, verão que como é que aqui aparece o lirismo. O relógio que faz soar horas mecânicas e pela senhora viúva dentro de uma gaveta. E ela segue as horas do tempo pelas sombras na parede. É esta transformação, mecanicismo, uma espécie de encantamento pelas sombras que são feitas na parede da sua casa pelo sol, claro, as sombras são motivadas pelo sol. É logo uma transfiguração do realismo em lirismo. Isto para quem gosta de... Depois, passando à frente, para não demorar muito tempo, há no segundo conto, Os Sonhos, é uma costureira que vivia na Rua dos Mercadores, dos Passeios em Calçada Portuguesa. E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Na 7ª linha do conto, encontramos logo este lirismo. Costurar é o lirismo. E sonhos na cabeça. Isto é, ela ao costurar a roupa a que lhe pediam, eram sobretudo mulheres, ela, ao mesmo tempo que trabalhava com a máquina, trabalhava na cabeça com os seus desejos, os seus sonhos. De facto, e a seguir vai justificar isso, e de facto, pronto, agora trabalhava com a máquina que era Butterfly, etc. O narrador é o filho, agora não tem interesse, eu queria dar assim, Os Olhos Redondos do Dragão é uma menina que desaparece em Macau, filha de macaenses, uma menina chamada Mei Ling, e a história é justamente, a história coloca um enternecimento do leitor perante o destino dessa menina, do patife que foi o pai. Eu não quero contar a história, pronto. Vou ali. O quarto conto é Hsian, eu não sei ler, evidentemente, portanto, Yehsien. A Cinderela, é a história da Cinderela vista por um olhar chinês, que conta uma história antiga, diz aqui o João no livro. Já é uma história, não é dele, ou seja, é uma história que vem já dos contos chineses. O Contrabandista é o segundo, é este que é o mais, ele com a Curva de Macau, as curvas, perdão, são os dois contos mais realistas. Mostrar como um homem que chega a Macau sem nada, absolutamente sem nada, um homem oriental também, não é ocidental, como é que vai conseguir subir dentro de Macau? Como já estão a imaginar, só a trabalhar não consegue subir. O Curandeiro de Pés Descalços foi dos contos que eu gostei mais, para além do Camilo Peçanha e do Camões, claro. É uma condição entre a medicina e a medicina oriental. Portanto, é um médico, um português que zomba da medicina oriental, tenta tudo com a medicina ocidental, mas chega à medicina oriental, mas acaba por ser curado por um antigo curandeiro. Aqui o nome exato que é dado é justamente curandeiro. Vivia na ilha de Coluane. Depois temos a Curva de Macau, pronto, está aqui, tem essa ligação. É um conto também realista. E o poeta Barbie Ruivo, na ponta da blusa. Portanto, é o Camões. Claro, como se sabe, não há certeza absoluta se Camões teve. Há um livro de um investigador que estava em Macau, acho que era advogado, ele depois tem mandado os seus livros, agora não dá para ir ver à estante. Eduardo Ribeiro. Como? Eduardo Ribeiro, Exatamente. Aprendi imenso com ele, no caso da questão de Camões, é o Eduardo Ribeiro. Há um livro, o último livro que ele mandou, há uns 4 ou 5 anos, ele considerei nessa altura um livro definitivo. Não sei se há investigações posteriores. A Sorte ao Jogo e ao Amor é um conto um pouco irónico, mas bastante lírico, não é? Começa com um realismo fortíssimo. O seu primeiro jogo foi o da sobrevivência, foi atirado à sua sorte, abandonado numa rua fria. Portanto, ele começa um jogo de vida. Não tinha pai, nem mãe, nem história de vida. Ele estava desobrigado,
da tradição chinesa de honrar os antepassados. Pronto, e agora continua, e é um conto também... A peça em chegámos ao último, que é um conto maravilhoso, sobre o Camilo Peçanha, até para fundamentar depois com os meus colegas no júri, fui ver a fotobiografia do Camilo Peçanha à Biblioteca Nacional e do ponto de vista das balizas biográficas, é verdadeiro. Do ponto de vista do conto, é evidentemente ficção, não é? Ficção. Pronto, acho que é um romance que, para acabar, acho que é um romance que, sinceramente, honra Macau. Pronto, era esta a frase que eu tinha para acabar e acho que é um romance, perdão, um conjunto de contos, pode ser lido como um romance, passado em Macau, que honra Macau como honraria qualquer outra cidade que fosse transfigurada poeticamente e literariamente para um livro de contos semelhante a este. Vou tentar agora voltar a minha imagem, está bem? Está bem. E nós, está bem, calhar, vou fechar. Agora podem, não sei, fazer perguntas ao autor. Agora e eu tento voltar, está bem? Está bem, está bem. Agora, se calhar, iríamos então abrir a conversa ao público e pedir que coloquem questões ao Miguel Real e ao João Morgado e esclareçam qualquer coisa que pretendam e pronto, e vão, já vamos ter aqui uma intervenção. Isto não é uma intervenção, isto é uma observação relativamente ao que Miguel Real disse sobre o Venceslau de Moraes, que é uma intervenção muito interessante, porque eu penso que as obras completas de Venceslau de Moraes nunca foram publicadas em Portugal. A AM Pereira, há uns anos, publicou alguns títulos, mas não a totalidade. E nós temos, os portugueses têm um pecado venial grande que é a inveja, mas tem um problema que eu diria que é um bocadinho genético, que é uma memória muito fraca. E, de facto, eu quando estive em Tokushima, que é a cidade onde viveu o Venceslau de Moraes, exatamente, a cidade vive em torno do Venceslau de Moraes, curiosamente, que é a casa onde ele viveu, é o cemitério onde ele está enterrado, é a zona onde ele falava com o mestre budista que está ao lado do cemitério, e o museu, o único museu da cidade é o Museu Venceslau de Moraes. Portanto, curiosamente, não se sabe nada, ou muito pouco se sabe, sobre o Venceslau de Moraes no Japão, nesta importância que tem numa cidade pequeniníssima, que é Tokushima. Eu tive contacto muito cedo com o Venceslau de Moraes, porque a minha mãe é de Macau, lia Venceslau de Moraes, inclusivamente há o embaixador Armando Martins Janeira escreveu muita coisa sobre Venceslau de Moraes, a primeira grande antologia de Venceslau de Moraes, acho que era da Lelo Editoras, que eu tenho lá em casa, era de Venceslau de Moraes, e escreveu também uns livros muito interessantes, um pouco inspirados no Venceslau de Moraes, como O Jardim do Encanto Florido, etc., com o Venceslau de Moraes. E sobre o Japão há muito pouco. É estranho que não haja umas obras completas do Venceslau de Moraes que foram primeiras editadas em japonês no Japão, curiosamente. E é muito interessante que tenhas falado sobre isso, porque de facto não se faz, por exemplo, acho que há uma associação do Venceslau de Moraes em Portugal. Eu honestamente desconheço o que é que fazem, mas não é relevante, por exemplo, em jornais da especialidade falarem sobre Venceslau de Moraes. E é uma pena, porque, por exemplo, o Dai Nippon, ao relance da história do Japão, são trabalhos interessantíssimos. Aquilo parece um pouco, é a história sobre a história do Japão, mas é simultaneamente uma arte poética sobre o Japão. E, de facto, não se conhece muito em Portugal. Aqui há uma edição, há uma coleção
que tentou, eu não sei se a obra está completa, mas pelo menos foi editado já em Macau por uma editora. As obras, se não são completas, são praticamente completas. Mas em Portugal, infelizmente, não. Relativamente agora ao que se disse sobre Macau, curiosamente, que esta passagem de uma galáxia para outra, isto é, da cultura portuguesa e europeia para uma cultura chinesa, para as pessoas de Macau, curiosamente, e no outro dia fiz aqui uma pequena preleção sobre a escrita da cidade como metáfora. É muito interessante porque as pessoas em Macau, sobretudo as pessoas que se interessam sobre Macau, no dia-a-dia descobrem coisas fascinantes. Designadamente, por exemplo, os nomes das ruas que têm. A versão chinesa é uma e a versão portuguesa é outra. Há duas histórias numa mesma rua sobre aquela rua. E isso é muito interessante. Portanto, são comentários, isto não é uma análise. Aliás, penso que são sugestões, se calhar, para os nossos autores, algumas sugestões de temas para explorar, não é? E as pessoas em Macau, de facto, e nós, como estivemos confinados 1 ano e tal em Macau, andámos aqui a percorrer a cidade dezenas de vezes, descobríamos em cada recanto coisas completamente diferentes. E coisas que, enfim, como foi dito, nós temos o cotidiano à nossa volta, nós vivemos o cotidiano e não nos apercebemos de facto quão diferente é, por exemplo, os nomes das ruas. A Calçada das Verdades é uma calçada do Templo Nacha, mas está Nacha em chinês e Calçada das Verdades. Nós não sabemos por que razão é que se chama Calçada das Verdades. Mas o Templo Nacha, isso toda a gente sabe, porque está lá o templo, não é? Portanto, eu vou passar, Sim, mas é para se perceber, nós aqui também temos a consciência dessa passagem entre os dois mundos. Pronto, vou passar. Eu penso que o Shiva queria fazer uma intervenção, não queria? Sim. Olá, Miguel, e olá, João. Boa tarde. Miguel provavelmente não se lembra de mim, mas estivemos juntos num curso de escrita no El Corte Inglês. Na altura, estive muito interessado nos seus livros, claro que é evidente, principalmente O Último Negreiro, depois A Voz da Terra, e etc, etc. E aqui com a Ana Paula, ela tem-me estimulado muito mais para o interesse para os seus livros. Mas vou passar ao João. João, tive o privilégio de ler os Contos de Macau, que os outros não tiveram, por isso estou um bocado em vantagem. Achei muito interessante e ainda por cima tem... eu sou chinês, não é? Portanto, já nos conhecemos, há bocadinho já nos vimos. Não, Ana Paula. Não. Mas, de qualquer dos modos, e ainda por cima, nos seus contos, tem chinês escrito em algumas das partes, o que é interessante também. Gostaria de pôr uma pergunta só. Como é que apareceu o Liang? O pseudónimo que utilizou? Bom, do Liang acho que não tem grande história. Na altura, como era um conto de Macau, quis pôr um nome mais oriental. Não sei bem como é que surgiu. Não sei se era algo parecido com João. Já não me lembro bem. Agora, o Liang sou eu. E como é que eu apareci foi nessa viagem que eu fiz a Macau, que realmente foi verdadeiramente fascinante. Eu, além de Macau, ainda tive a oportunidade de ir a Hong Kong e passear um pouco por aí, mergulhar um pouco nessa cultura e, portanto, vim daí muito marcado e com muitos estímulos para a escrita e para escrever coisas diferentes, como diz o Miguel, um pouco mais líricas, ou seja, extravasar um pouco mais da minha criatividade, fugindo daquele realismo que me caracteriza. Foi uma experiência fascinante. Procurei falar de coisas que marcam o território. O amor, claro, tem que estar sempre presente, mas o jogo e a influência social que tem nas pessoas, o contrabando, que faz parte também um pouco da cultura de Macau. Falei na questão
da Fórmula 1, das corridas de carros, antes das corridas de carros, porque também é algo que marcou e marca o território, e dos dois poetas que realmente são figuras marcantes e que estão ligadas à história de Macau e que eu procurei também trazê-las para este livro. Ou seja, tentei apanhar os pontos marcantes de Macau. No caso do Peçanha, como diz o Miguel Real, eu procurei fazer uma viagem à cabeça de Peçanha e procurei fazê-lo com um pouco o estilo da escrita dele, com a repetição das palavras, com a coisa que ele tinha pelo branco, pela luz, e portanto procurei, dentro do estilo do Peçanha, ser ele a contar a sua própria vida, para chamar a atenção realmente para esse grande poeta. As palavras que escrevi em chinês espero não ter errado muito, mas ainda estou aberto a correções ortográficas antes da edição definitiva do livro. Eu acho que o Shiva vai dar uma ajuda. É a pessoa ideal. Não, eu perguntava-lhe esta questão porque, por exemplo, no conto da Cinderela utiliza o apelido Wu Po e diz que o Wu Po é a bruxa. Está a ver ou não? Porque eu penso que quando escreve as palavras chinesas e utiliza esses nomes em chinês é porque tinha alguém ao seu lado que o apoiava nesse sentido, porque todas as palavras têm o seu significado. E quando usa o duplo sentido da palavra é porque as conhece bem. E foi nesse sentido que eu lhe perguntei de onde é que vinha o Liang, porque pensava que eventualmente não tivesse caído do céu como um raio e que, portanto, teria algum significado. Bom, o Lian não, mas o resto dos nomes no romance, sim, foram mais ou menos estudados, mas não tive ninguém ao meu lado. Isto foi pesquisa, investigação que eu fiz, e por isso é que eu espero não ter errado muito e agradeci a toda a ajuda na correção agora, se for preciso. Mesmo até em termos de algumas referências históricas a Macau, foi feito tudo com base na investigação e algo escrito à distância. E, portanto, como eu sempre digo, se houver aí algum erro ou alguma referência menos correta, ainda estamos a tempo de corrigir. Eu encontrei uma referência que não está muito correta, relativamente ao Mao Tse-tung. Tu dizes, na década de 40, Mao Tse-tung fez não sei o quê, não me lembro agora, não sei onde é que é. Ora, o Mao Tse-tung toma o poder em 49 e os efeitos do comunismo só começam na década de 50. Se pudesses mudar para a década de 50... Tá bom. Pronto, olha, já estamos aqui. Já está uma referência. Eu acho que o Nuno queria dizer qualquer coisa sobre o Venceslau de Moraes e o Japão. Não queria? Queria. Nós temos aqui uma pessoa que viveu no Japão e que é um grande apaixonado pelo Japão. Eu, infelizmente, enfim, por questões de trabalho, cheguei atrasado e não vi essa parte, portanto faz-me um pouco mais Foi agora. de impressão. Mas é assim, a Associação Venceslau de Moraes foi fundada em Portugal por iniciativa do Dr. Pedro Barreiros e da mulher da Graça Pacheco Jorge, com muita documentação que foi junta também pelo pai dele, o Danilo Barreiros, e pronto, acabei por ficar entusiasmado e também entrei na fundação. Só que as atividades foram... No fundo era ele o motor. Uhum. E depois acabou por... As iniciativas foram caindo e hoje em dia não sei o que é que ainda faz. Fizer. Posso interromper? Posso? Sim. O Dr. Pedro Barreiras fez este ano, ou no final do ano passado, já não me lembro, uma romagem à campa do Venceslau de Moraes. Ele e a mulher, em nome da associação, não sei como é que se chama a associação. Venceslau de Moraes. E foi publicitado nos jornais e eu recebi aqui várias fotografias dele e da mulher, justamente lá em Fukushima.
Pronto, é difícil, sei. É difícil. Há um romance. Há um romance do João Paulo Oliveira e Costa Samurai Negro. sobre o Japão, a relação entre Portugal e o Japão no século XVI, XVII, que é Geisha, chama-se Geisha, não sei se estou a dizer corretamente, mas Sim, sim, sim. aquelas mulheres de pés pequeninos e penso que eram concubinas, que é Geisha. É um romance que vale a pena ler. Está na Temas e Debates. Pronto, olha, ficamos a saber uma coisa. Aqui há uns anos apareceu um apartamento à venda no prédio onde nasceu Venceslau de Moraes, ao pé do Jardim do Torel. Seria uma hipótese de fazer uma pequena casa-museu em Lisboa. Aqui o Museu de Tokushima. O Museu de Tokushima. Era uma boa ideia. Mas depois... Esse andar onde ele vivia com a mãe, salvo erro, tem uma história enigmática, que não sabemos porque é que ele partiu para Macau. Não sabemos. Portanto, uns dizem, o Armando Martins Janeira diz que ele se apaixonou pela vizinha de baixo que era casada e sentiu-se ferido catolicamente por estar a desejar uma mulher casada. Não sabemos a reação dela e então concorreu para a Marinha e dentro da Marinha concorreu para Macau, não é? Não concorreu para a Marinha para sair de Lisboa e depois então é que apareceu Macau no horizonte. Portanto, isso é um enigma, pode dar até um romance, essa parte do Torel onde ele viveu. Mais perguntas? Mais comentários? Querem... O Japão também está... Enfim, há imensas pequenas... O Tokushima, compreende-se, é uma cidade pequena de província e, portanto, um cidadão estrangeiro chegou lá e, portanto, serve um pouco como referência de ligação ao mundo. Porque se ele tivesse vivido em Tóquio, se calhar não teria uma casa-museu em Tóquio. E aqui, isso também ajuda. Sim, onde foi cônsul. Só que, e por acaso, no Japão, existem várias vilas pequenas que fazem, que têm monumentos, seja uma escultura, um painel de azulejo, até a tampa de esgoto com uma caravela, o Kurofune. E, de facto, há muito elemento que pode ser utilizado. Eu lembro de um Kuchinotsu, que é uma aldeia perdida no meio do nada, que depois erigiram uma figura de um português vestido do século XVI, XVII, onde se carrega num botão e diz: eu sou vim de Portugal para mercar. e no meio do nada, é uma coisa. Há uma mini torre de Belém. A cerâmica de Nagasaki são marinheiros portugueses. A cerâmica de Nagasaki, portanto, que se vende para os turistas que vão a Nagasaki, são marinheiros portugueses, de barba e tal, com aquela vestuária do século XVI e XVII. E continua a ser. E para além de Nagasaki ter nomes de edifícios e de ruas com nomes portugueses, mas essas figuras pequeninas são muito interessantes porque é cerâmica local, não é cerâmica local, que é fantástico. E o Hospital de Almeida? António de Almeida, não é? Exatamente, do nome, com os jesuítas. Foi o do primeiro médico hospital português ocidental e então o Hospital da Terra tem o nome do português. O Parque Rosa Mota, também noutra terriola. Já bem mais contemporâneo. De facto, é um manancial que existe. Pronto, eu acho que o João Morgado e o Miguel Real vão ter que ir rapidamente ao Japão, porque... Eu apetece-me ir, pá. Eu tanto como desejo de viagem enorme, pá. Pois, estamos já agora, a propósito do Japão, o João Rodrigues, que é uma pessoa também esquecida em Portugal, o João Rodrigues é das pessoas mais fascinantes jesuítas que passaram pelo Japão. A primeira gramática japonesa é escrita por João Rodrigues. A história do budismo zen no Japão está na parte final de João Rodrigues e 4 capítulos dele é pura e simplesmente apenas a codificação da cerimónia do chá, que é a única fonte
do século XVII que existe no Japão sobre a codificação Pois. do chá, da cerimónia do Japão, da cerimónia japonesa do chá. Portanto, e João Rodrigues, ninguém fala de João Rodrigues, como é evidente em Portugal. O João Rodrigues era um jesuíta. Era um jesuíta. Não, e sabia, e não apenas falava fluentemente japonês, como falava chinês e esteve também a negociar um tratado com a Rússia, porque falava chinês. Pronto. De Filipa, desculpa. Pois sim. Não, eu já falei demais. Pronto, sim. Contos de Macau, a cidade do fim, questões. Passamos para o Japão. Podemos talvez outra vez centrar-nos um bocadinho aqui nestes. Não sei se tiveram a oportunidade de ler ou não, mas se não tiveram, aconselho vivamente. Pronto, no caso do livro do João, só em novembro, não é? Disse que era publicado em outubro. Sim. Deve sair no final de outubro, portanto, para chegarem a Macau lá para novembro. Sim, na melhor das hipóteses. Está tudo um bocadinho demorado mesmo em termos de correios. Mas no caso da Cidade do Fim, pronto, está disponível. Eu tenho. Foi uma oferta do Miguel Real e posso emprestar a quem quiser ler. Aliás, Obrigado. já emprestei ao Chivá. Tenho com uma dedicatória muito querida, como sempre. Portanto, não emprestes. Pronto. Vale mais. Eu gostaria... O problema das dedicatórias do Miguel é a dificuldade que temos em ler a letra dele. Em decifrar, não é? Depois, eu nem me atrevi só a Ana Paula e Rui, mas depois o resto é um bocadinho pela inspiração, pela ajuda. Gostaria, Ana Paula, Sim. gostaria, antes de acabarmos, ver a cara daquele senhor que esteve comigo no Corte Inglês. Sim, eu Que já eu lhe não só vejo de costas. já lhe tinha dito, exato, para ele vir aqui, precisamente. Olá, estou... Agora, eu estou lembrado, estou perfeitamente... O nome Shiva. Shiva. eram 100 pessoas que estavam lá, não é? Mas agora, vendo a cara, estou perfeitamente lembrado. Ainda bem. Sim. E o nome também é um nome diferente que permite, não é? Já que estamos em diálogo, Miguel, eu li há pouquíssimo tempo a Cidade do Fim, porque foi a Ana Paula que me emprestou, e sei que tem uma grande investigação, mas depois achei muito esquisito porque eu gosto muito de culinária. E há umas receitas aqui que são completamente anormais. Pode-me explicar ou não? Eu já não se lembra. Já não leio pois, o livro. provavelmente, porque as fontes realmente... Tirei as receitas que lá estão, tirei-as de um livro que trouxe de Macau. Agora já nem sei qual, evidentemente, não é? Eram receitas de Macau ou aquelas daquela personagem que vinha de Timor? Não, receitas de Macau. Era de Macau. Tirei-as do livro. Pronto. Eu estava mais esperançado que elas fossem tão antigas que eu não as conhecesse, percebe? Era esse o meu interesse. Não sei, quer dizer, neste momento já não tenho esses livros. Porque, entretanto, estou na Guiné. Dei a uma ONG que levou os livros que eu já não usava e os de Macau já não usava, e eles estão na Guiné numa biblioteca lá. Portanto, se tiver que voltar, e amanhã já dizia, mas foram... Agora, não inventei receitas, isso posso garantir. Mas eu queria... lá, pois, a minha ideia era as fontes e as fontes antigas, era isso que eu queria. Pois, não sei, quer dizer, foi... Eu de gastronomia trouxe 2 livros, que era a gastronomia atual, assim, vulgar, digamos assim. E depois, no Centro Português de Macau, penso que é assim que se diz, ali na Avenida 5 de Outubro. E depois no Centro Cultural de Macau, ali como é que se chama aquilo? Nas Amoreiras, não é? Não, na Junqueira. Na Junqueira. Consultei livros, e se faz
de partes do livro que se referem à história, possivelmente serão receitas antigas, que eu encontrei lá. Portanto, se faz parte da atualidade de Macau, atualidade, quer dizer, o romance acaba em 99, não é? Seriam receitas mais recentes, portanto, não... Mas posso ter errado, quer dizer, não, agora não estou assim a ver e não tenho os livros para consultar, esse é que é o problema. Pronto. Está bem, vamos falando. Sentiu estranho, não foi? Exato, Então exato. deve ser, Mas era deve ser comida estranho, com chinesa certeza, ou aquilo que eu macaense? tirei. Não sei. Macaense. Comida macaense. É que a comida macaense tem umas receitas exóticas, sim. Também às vezes vejo coisas diferentes, portanto, enfim. Por isso mesmo é que eu queria as fontes do Miguel para depois explorar essas comidas. Terá que seguir as receitas do livro. Muito bem. Sim, pronto. Não, eu não preciso disto. Pronto, eu não sei mesmo se há mais questões. Se não houver, se calhar resta-nos agradecer muito a vossa disponibilidade. Foi um prazer ver-te a ti, Luís. Foi um prazer conhecer o João Morgado. Espero encontrar-me presencialmente com cada um de vocês em breve. Pronto, temos todos esta expectativa de poder viajar, não é? E qualquer coisa que queiram mais dizer-nos ou qualquer consultoria que venham a necessitar, temos aqui assim pessoas bastante versadas em temas de Macau e em língua chinesa, enfim, há aqui um leque de consultores potenciais que depois podemos dar-vos o contato Ok, isto. obrigado. Está bem? Olha, eu queria agradecer bastante este convite. Isso é Queria esta dizer... Não, queria dizer... vai mostrar a tua cara. Não é Agora preciso já mostrei, teríamos que mostrar a cara da Filipa Guadalupe, que é a representante da Fundação. Pronto, desculpa. Ela fala então, a Filipa, eu... Não, Fica ela lá. não quer. Eu estava a dizer para ela vir aqui mostrar a cara dela, tá. porque vocês têm estado a falar com pessoas que não veem a cara, cujas caras não veem, portanto, pronto, mas ela não quer. Eu queria agradecer este convite. Foi uma manhã muito saborosa, é a palavra que me saiu. Agora, como falámos em gastronomia, foi uma manhã muito agradável, que passámos aqui juntos à volta dos livros. Parece magia. Estamos a 10 mil quilómetros, talvez, de distância, e estamos a ver-nos, só nos falta abraçar, claro. Foi também para mim muito, muito agradável poder rever a Ana Paula e o Rui, e pronto, espero que leiam o livro do João Morgado. Muito obrigado, sim. Ok. Bom, eu agradecer também o convite, deixar uma saudação à Filipa Guadalupe e à Ana Paula Dias. Agradecer à Fundação Rui Cunha e à Associação Amigos, a Fundação Rui Cunha e à Associação Amigos do Livro. Foi um prazer estar de novo em Macau, embora nestas circunstâncias, mas espero um dia voltar ao território e poder também conversar convosco pessoalmente. E fica aqui um canal aberto, sempre que precisarem de mim, avisem, e eu não vou descuidar essa consultoria que me foi oferecida. Que foi? O mesmo pedir a vossa ajuda. Ok. Muito obrigada. Pronto. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço também. Vou desligar, então. Está bem, beijinhos, vá. Um abraço. Então. Um abraço a todos. Beijinhos. Vá. Pronto, sim.